Paz do Senhor, amados irmãos, estejam bem como me parecem. Vamos ficar de pé, vamos abrir os nossos livros sagrados, a Bíblia, no Evangelho segundo São Lucas, e vamos ler no capítulo 2, a começar no verso 6. Lucas, capítulo 2. Estaremos falando hoje, amados irmãos, enquanto os irmãos abrem. Não é um discurso, não é uma mensagem e também não é um sermão. Nós vamos falar, e eu gostaria que os irmãos já se preparassem para me ajudar a meditar. Os irmãos em silêncio e eu falando acerca do que aconteceu por ocasião do nascimento do Senhor Jesus, cujo Espírito que reinava naquele tempo ainda reina nesse tempo hoje. Tanto o espírito de vitória como o espírito de traição. Nossa meditação vai ser em tanto ou quanto diferente dos sinos de Natal. Vamos falar, os irmãos vão ouvir. Abriram vossas Bíblias então no capítulo 2 de Lucas, começando no verso 6, diz assim: E aconteceu que, estando eles, isto é, José e Maria, estando eles em Belém, cumpriram-se os dias em que ela, Maria, deveria dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo, de repente, um anjo do Senhor veio sobre eles, os pastores, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Deixa eu dizer aos irmãos, toma conta do que estás ouvindo, abre os teus ouvidos e o teu coração para que sejas abençoado com a palavra de Deus e abençoada. Não estejas distraído com outras coisas. Deixa o verso 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, os pastores, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Diga comigo, resplendor. Mais uma vez. Veja, com luz. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Refere-se ao povo de Israel, é claro. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Guarda isso, vais necessitar disso para o resto do que vais ouvir. E no mesmo instante apareceu com o anjo que uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vamos agora abrir a Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 2, e vamos ler aí alguns versos. Mateus, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém,
da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a cidade de Jerusalém com ele, com o rei Herodes. Ficaram perturbados. Jesus tinha nascido, vamos ver dizer, e eles ficaram perturbados. Prepare-se para ouvir. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Que ruim! E toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: ó tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, mentiroso, é disso que eu vou falar. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu. E enviando-os magos a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-me, para que também eu vá e o adore. Farso. Estejas sintonizado com a palavra de Deus. E tendo eles ouvido o rei, e tendo os magos ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia de novo adiante deles. Até que eles, chegando, se deteve, a estrela parou num certo ponto sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles, os magos, a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, isto é, Deus os avisou em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Eles, os magos, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e tua mãe, e foste com ele, e foste para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, José, tomou o menino, sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi escrito pelo Senhor, dizendo o profeta: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos ou à volta de Belém,
de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Incline a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de amor, aqui estamos mais uma vez, falando da Tua santa e bendita palavra. Senhor, ajuda-nos a dizer o que o Senhor quer que seja dito, Senhor. Unge, Senhor, o Teu servo que estás usando, e unge, Senhor, a cada um que está ouvindo, para que compreenda quão imenso, quão grande é o Teu grande amor, Senhor. A mente humana não vê, Senhor. E também, Senhor, ajuda-nos a descobrir a ingratidão do ser humano. Eu te rogo, Senhor, que o Senhor me ajude no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, tomai vossos assentos. Creio que se eu despedisse os irmãos agora, dizendo vamos embora para casa, alguns irmãos tenham material suficiente para ir para casa ler o que nós acabamos de ler, meditar e pensar nisso e fazer alguma decisão por si mesmo, se o irmão é curioso, é interessado na palavra do Senhor. Quando eu digo da palavra do Senhor, eu quero dizer interessado no Senhor, pelas coisas do Senhor, pelas coisas que o Senhor faz. Somos interessados ou não? Eu não estou falando só com os irmãos, estou falando para quem me escuta. Somos interessados. Nós apreciamos, porventura, o amor de Deus? Será que já tiramos todos os tempos para pensar, meditar no que Deus tem feito por nós? E o desdém, o desinteresse que tem sido dado pelas multidões? Muito bem. Lucas 2,3 diz assim, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Apareceu, diga comigo, apareceu. Diz mais uma vez, apareceu. Foi visto, é uma prova que foi visto. Não foi um conto da carochinha. Apareceu. Que pena que eu tenho alguns irmãos que estão me ouvindo, não estão recebendo isso como eu gostava. Eu sinto no meu interior. Amado irmão, pede ao Senhor que te ajude a compreender o que os irmãos estão ouvindo e vão ouvir. Apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, levando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, de boa vontade para com os homens. Isso foi visto, isso foi ouvido, isso foi refletido nos ares, esses exércitos a cantarem e tudo. Tudo isso que nós lemos está acontecendo em 2 e 3 dias. Essa gente esquece tudo isso por completo. Nunca esqueças as bênçãos que o Senhor tem te dado na sua vida, porque tudo isso está registrado na eternidade. Depois disso foram os anjos para o céu. E agora eu pergunto, quantas pessoas é uma multidão? Quantos dos irmãos já se interessaram em saber quantas pessoas é uma multidão? A Bíblia fala muito de multidões. Multidões, fala. Em Marcos capítulo 6 nós lemos que, certa ocasião, o Senhor Jesus resolveram dar uma merendazinha a uma multidão que estava com ele de quase 5.000 homens. As mulheres não contavam naquele tempo. Possivelmente havia as mesmas mulheres, ou aproximadamente o mesmo número. Crianças também não contavam. Certamente que havia muitas crianças, até porque o Senhor fez uma multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos que uma criança é que tinha levado para lá. Então isso prova de que não havia só homens, havia também mulheres. Se eu dissesse que estava lá 8.000 pessoas, eu não estava exagerando nada, talvez 10 ou mais. O que é que eu quero dizer com todos esses números? É porque Deus é um Deus maravilhoso, que faz milagres, o Deus que opera maravilhas. Agora, estava aqui uma multidão dos exércitos celestiais. Quanto? 8.000
10.000, a gente não sabe. E alguns irmãos podem dizer que bem me faz isso. Isso não põe pão na minha mesa, é saber que tamanho tinha aquelas multidões. Então, se tu não sabes, não leias, não queres saber mais nada, então não é bom saber que aquilo está escrito na Bíblia, que foi uma multidão dos exércitos, para a gente saber que foi uma multidão, não foram 12, nem 20, nem 50. Inúmeras pessoas apareceram lá, e vê dizer uma coisa, todos viram porque foi de noite. Imagino que foi à meia-noite, esse anjo veio foi de noite, o anjo apareceu aos pastores quando eles estavam vigiando os seus rebanhos, isso foi durante a noite, tudo ficou iluminado, certamente o Deus é o Deus da luz. Quero que os irmãos apreciam quão ingrato é o ser humano. Deus não castiga ninguém, não diz que Deus tenha castigado alguém. Não há menção na Sagrada Escritura, ou não está mencionado em parte alguma da Bíblia, que houvesse uma ocasião como esta, em que tanta coisa acontecesse com exércitos celestiais, etc. E agora nós vamos a seguir a isso, diz, um anjo que foi visto pelos pastores anunciou o nascimento de Jesus e uma grande multidão dos exércitos de Deus. Os irmãos estão vendo, os irmãos estão percebendo o que é que ele está falando. Não há menção de um acontecimento na Bíblia tão extremo, tão enorme, tão grande como esse. Veja como os irmãos vão ver. Vejam como o povo, as pessoas, não ignorantes, não analfabetos, de uma forma geral, todos não ligaram meio àquilo. Deus é maravilhoso, Deus é realmente um Deus de amor, irmãos. Ele é rejeitado de todos os lados e por muita gente. E eu estou falando aqui, não é para me dar uma pancadinha nas costas, é para dizer, abra os seus olhos e abra o seu coração, amados irmãos, que estão me vindo dentro da igreja, para sermos gratos ao Senhor e compreender quanto Deus tem feito por ti e por mim. O anjo Gabriel também anunciou o nascimento de João Batista, nós sabemos isso, mas até onde sabemos não houve um cântico dos exércitos celestiais. Mas imagine, gostava que os irmãos imaginassem os exércitos do céu a cantarem glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Isso é um Deus todo-poderoso, amados irmãos. Os homens deviam estar glorificando a Deus, as pessoas deviam estar glorificando a Deus constantemente, mas pronto. As coisas são como são. Todos nós conhecemos o resto dessa história sagrada. O nascimento de Jesus, o Natal, com todos os seus acompanhamentos, etc. Mas a minha perspectiva, meus irmãos, o que estou procurando, querendo demonstrar hoje, é a grandeza dos acontecimentos sobrenaturais que acompanharam o nascimento de Jesus. Vou dizer mais uma vez. O que eu estou procurando fazer é mostrar a grandeza dos acontecimentos sobrenaturais que acompanharam o nascimento de Jesus, que foi anunciado e proclamado por anjos. E quero que os irmãos compreendam isso. Por favor, não toque no seu irmão de lado, não desperte o seu irmão de lado. Estás ouvindo a palavra do Senhor, não é a palavra de João Melo. A palavra do Senhor. Ouça, medita no que tu estás ouvindo. Alguém pode dizer, por que estás assim tão espantado com tudo isso? É porque isso é maravilhoso e é extremamente desprezado. Já vou mostrar. Por quê? E qual é o fim de tanta hostilidade? O que é que estás falando agora? Da hostilidade desse homem, Herodes. Ele não era um analfabeto, era mais palhaço do que outra coisa, mas não diga a ele.
Vê a hostilidade, o veneno desse homem. O mau coração que está aí. Esse homem representa um grupo que ainda existe. Tanta dureza de coração, começando com o próprio Herodes, que mandou matar as crianças, como Eli para os irmãos leram. Os irmãos leram na sua Bíblia. Mandou matar as crianças em Belém, de 2 anos para baixo, por, como se diz em inglês, make sure, ou com certeza que eles apanhavam Jesus, que era para o matar. Os irmãos não estão habituados a ouvir isso do púlpito, mas é verdade. O homem daquela maneira, o que é que o povo vai fazer com ele? Segui-lo porque é o rei Herodes? Quero que os irmãos pensem no amor de Deus. Deus está vendo isso tudo e está quieto no céu. E Deus também está vendo tudo que se faz aqui na terra, até mesmo com a luz apagada. Podes apagar a luz no teu quarto, fazer o que tu quiseres, não vai mal. Deus está vendo tudo que é feito, não só por vocês, mas por mim também. E ao mesmo tempo, considero, o meu ponto é esse, vê a miséria, o porto dessas pessoas e vê a compaixão de Deus. Até aqui nós não vemos Deus castigando ninguém por causa disso. Medita nisso. Medita no teu Deus, no amor do teu Deus. E há pessoas que se arrependem que ainda dizem, o Senhor está fazendo isso assim, 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 assim. O Senhor está fazendo isso assim, 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 assim. Todos sabem apontar o que Deus está fazendo mal feito nos olhos dessa gente. Deus não faz nada mal feito, meus irmãos. Muitas coisas acontecem porque é exatamente aquilo para o qual alguém trabalhou. Eu não vou continuar com esse pensamento, que eu tenho muitos pensamentos aqui para andar. Matar crianças a torto e a direito, só por causa de alcançar uma criança que já estava no Egito. Tão espertos, a criança já estava guardada no Egito. E eles estavam matando aqueles inocentes ali. O mundo via isso. A palavra de Deus não demonstra nada de contradição contra essa gente, era o rei. Essa gente não via nem via a multidão dos exércitos cantando. É uma pergunta que eu estou fazendo, que é para os irmãos saberem o que é que vierem fazer à igreja, vierem ouvir isso. A multidão dos exércitos, essa gente não ouvia, essa gente que está aqui não ouvia aquelas multidões que cantaram quando iniciaram Jesus. Isso aconteceu há pouco tempo, tudo isso aconteceu há pouco tempo. Ouviram, não ouviram, só Deus sabe. Onde estava o temor de Deus? Onde está o temor de Deus hoje? Há uma pergunta que eu faço e não preciso da resposta. Muita paciência tem tido Deus com o ser humano. Mandar matar os meninos só para apanhar o menino Jesus. Possivelmente eu voltarei a falar dos magos, mas agora deixe-me dizer o que é que Herodes fez. Mas eu fiz isso quando eu preparei a mensagem, mas eu estou mudando de ideias. Eu vou falar dos magos agora. Eu vou dizer o que é que se passa com os magos. Quando eu era novo, certa ocasião, isso incomodava muito essa questão dos magos. Porque o mago é feiticeiro, magia é feitiçaria. Como é que os magos estão envolvidos aqui e Deus ainda se revelou a eles para que eles não fossem para a sua terra pelo mesmo caminho, porque Herodes queria os matar e maltratar? Como é que Deus se pôs com esses magos, com esses feiticeiros? Então eu orei ao Senhor naquele tempo, sei lá, uns 30 anos talvez, e eu não tive resposta nenhuma disso. Mas eu lembro-me tão bem como se fosse hoje ou ontem. Na ocasião, eu nem estava pensando nisso, quando eu vi, não é com os ouvidos, os irmãos com certeza que já ouviram essa voz, uma voz que nós ouvimos, mas não ouvimos com os ouvidos, em algum lugar do nosso coração, no nosso íntimo, seja lá o que for. Sabe o que é que eu ouvi para responder à minha oração? Eu vi que
Certa ocasião, veio tudo à minha mente, certa ocasião, o rei Nabucodonosor fez uma festa. Por causa dessa festa, ele teve um sonho. E o sonho que ele teve perturbou-lhe muito. Ele mandou chamar os 6 magos e os 6 adivinhadores. Isso tudo foi a resposta de Deus à minha oração. Não levem a mal eu falar nisso. Eu não estou fazendo grande porque Deus me respondeu à oração. Eu só quero enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Então, o meu pensamento, fiquei sempre a pensar nisso. Foram chamar a Daniel porque os magos e os adivinhadores de Herodes, do rei Nabucodonosor, não fizeram nada, não conseguiram dizer o que é que ele tinha sonhado. Então alguém sugeriu que ele chamasse o profeta Daniel, que estava entre eles. Daniel orou ao Senhor e o Senhor lhe deu a resposta do assunto. E quando ele orou, foi exatamente o que o rei queria saber. O rei gostou muito dele ter interpretado o sonho e deu-lhe um posto. Os irmãos lembram qual foi o posto que Deus deu a Daniel? Vocês estão me vendo, vocês sabem o que foi que Deus deu a Daniel? Deus o fez chefe dos magos e dos adivinhadores. Um homem de Deus, um dos maiores profetas de Deus. Mago não é só feiticeiro, há um jogo de palavras nas tradições, etc, etc. Eu não vou meter-me nisso, mas mago não só isso. Mago era uma gente discreta, engenheiros daquele tempo que estudavam os astros, etc, etc. Então, por isso, eles foram levar aquilo. Então, o que é que quer dizer com a resposta do Senhor? É que o rei Nabucodonosor pôs a Daniel como chefe dos magos daquele tempo. Quem é que me diz a mim? Eu fiquei logo com a resposta. Daniel lhes falou de Jesus, do Messias, de Deus e de tudo que era isso. Eu até creio que houve um grupo daqueles magos daquele tempo, do tempo do rei Nabucodonosor, que aprenderam muito acerca de Cristo. Por isso, eles disseram, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Entendido? Estou falando disso tudo para os irmãos saberem quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é o nosso criado que está em qualquer lugar para responder às nossas orações e pedir e para dar aquilo que a gente quer para uma coisa. O nosso Deus é um Deus maravilhoso de poder, irmãos. E que se importa pela humanidade. Eu estou convidando a humanidade, começando por aqui, a pensar nisso e a glorificar a Deus com a sua vida, com as suas palavras e com o seu testemunho, porque Deus é digno disso. Possivelmente os magos agora, ok, isso fica para outra vez. Eu creio que a questão dos magos, não fique ninguém pensando que Deus ajudou os feiticeiros para fazer isso, absolutamente nada. Isso mais bem explicado talvez fosse melhor, mas eu não tenho tempo para explicar melhor. A verdade é que, certa ocasião, quando Jesus tinha 12 anos de idade, os judeus deram lugar a Jesus à mesa de reuniões no templo. Agora, eu estou dizendo que nem tudo era ruim, porque não foi só, o que quer dizer, não foi só Herodes que foi hostil, que foi má para Jesus. Não, os próprios sacerdotes de Israel não foram bons para Jesus. Não receberam Jesus. Então, eu digo aqui, é verdade que, certa ocasião, quando Jesus tinha 12 anos de idade, os judeus deram lugar a Jesus em uma certa reunião no templo, em Jerusalém. Mas a razão que eles deram lugar a Jesus, eu procurei saber por que foi, porque na cultura judaica, um rapaz de 12 anos
de idade começa a ser considerado um adulto. É por isso que os pais andaram à procura de Jesus quando ele tinha 12 anos, que ia adorar a Jerusalém. Houve uma razão para vir adorar a Jerusalém, porque ele tinha 12 anos, e a partir daqueles 12 anos, na cultura deles, era considerado um adulto. Mas parece que foi a única vez que esses sacerdotes e judeus ligaram meia a Jesus no sentido de ser o Senhor, etc, etc. Mas voltando ao nosso assunto, por que foram hostis, por que foram tão duros, tão ingratos durante o ministério de Jesus, os judeus? Por que é que fizeram isso ao ponto de pedir aos romanos para crucificarem Jesus? Eu quero que os irmãos pensam nisso. Sabes porquê? Para observar, para avaliar o grande amor e compaixão de Deus. Quando Deus fizer contas com a humanidade, meus irmãos, no julgamento final e tudo isso, Deus sabe muito bem como fazer as coisas. A gente pode dizer que tal que sim, mas a humanidade tem sido muito ingrata para com o Senhor. Eu estou dizendo isso, os irmãos, para nos alertarmos como crentes no Senhor, como salvos por Jesus, para sermos o mais gratos possível ao Senhor e respeitar o Senhor com tudo o que Ele é. O nome de Jesus é doce e Satanás faz tudo o que pode para desfazer a Jesus. Mas isso nunca vai acontecer, amados irmãos. Satanás está envolvido em tudo isso, mas isso nunca vai acontecer porque Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é o vencedor da morte, Jesus morreu em nossa morte para nos dar a vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Nós quem? A todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Este é o nós, esta é a igreja, estes são os salvos, não são os bonzinhos, não são os ruins, é todo aquele ou aquela que crê em Jesus como o seu Salvador. Não entre por outra porta, não entre pela porta de dar esmolas, não entre pela porta de fazer coisas boas, não entre pela coisa de não sei o quê, que nós vemos muito por aí, vemos muito disso, filantropia, por aí. Isso não leva ninguém ao céu. Isso é um benefício para as pessoas que fazem isso. Isso parece, meu caro amigo que estás me ouvindo, entrega o teu coração a Jesus. E tu que estás sentado aqui, se ainda não fizeste isso honestamente, entrega o teu coração a Jesus e tenhas a certeza que Jesus é o teu Salvador. Porque hoje ou amanhã, eu ou qualquer pessoa pode ir para a eternidade. Normalmente acontece sem aviso prévio. A pessoa estava viva, cai para o chão, está morta. Não está morta nada, os mortos estão vivos em algum lugar. O corpo está morto, ele não, ela não. Se és salvo, vais estar com Jesus. Se tu não conheces Jesus, tu não és salvo. Meu Deus, o que é que estás falando por aí? Se tu não conheces, tu conheces Jesus. Deixa eu falar para esse lado. Tu conheces Jesus. Estou falando sério, alguma pergunta séria, não precisa responder. Tu conheces Jesus? Vou para casa pensando nisso. Tenho pensado muito nisso. Será que eu conheço Jesus? Anda com isso até dizeres assim, eu conheço Jesus. Jesus fez isso para mim, Jesus está fazendo isso para mim, eu já vi Jesus de alguma forma, ou eu já senti isso. Procura ter uma experiência com Jesus. Sem Jesus ninguém entra no céu. Bom, parece que eu estou zangado, não é? Me desculpem, de certo modo me desculpem. Estou excitado, mas eu não estou zangado. Sabe uma coisa? Eu não sei mais quantas oportunidades o Senhor me vai dar de estar falando de Jesus em púlpito. Seja para uma pessoa, seja para quantas pessoas forem. Eu não sei quantas oportunidades eu vou ter mais. Mas enquanto eu tiver a oportunidade, eu quero dizer que quem não conhece Jesus e está interessado em ter vida eterna no céu,
com Jesus onde Jesus estiver, porque há muita gente que diz que a igreja não vai para o céu, pois está bom, fica lá no teu céu. Mas a igreja não vai para o céu, mas vai para um certo lugar para estar com Jesus. Então, se Jesus está no céu, onde é que a igreja vai? Vá com ele para o céu, que é para depois vir do céu para a terra, fazer o que é necessário para reinar com Cristo, etc. Eu estou mexendo em muita coisa, mas eu já vou terminar com o nosso assunto. O que é o teu assunto, João Melo? O meu assunto não é meu. O meu assunto não é meu. O meu assunto é do Senhor. Para nós apreciarmos o quanto Deus tem feito com Jesus, de dar a Jesus, e o quanto escarneceram de Jesus. E quantos ainda estão escarnecendo de Jesus. Fique sintonizado. Eu gosto do teu olhar para mim assim. Voltando ao nosso assunto. O nome de Jesus, eu já falei nisso. O que é triste acerca do que estou falando é que não foi só Herodes que queria matar Jesus. Não foram só os judeus que não consideraram Jesus. Ainda hoje, infelizmente, muita gente nem quer ouvir falar de Jesus. Contudo, Jesus, Deus, o Espírito Santo estão esperando que venha a Ele. Jesus está esperando que venha a Ele. Liga o rádio a qualquer hora, na estação certa. Vê a televisão numa certa hora, no canal correto. Toda a gente está falando de Jesus. Jesus ainda está convidando para virem a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Quantos e quantos estão fechando não só a televisão e o rádio, mas até mesmo o coração? Não fica agora pensando mal nem do rei Herodes, nem do povo de Israel que não fizeram aquilo e que não fizeram outro. Que neste Natal, em toda essa beleza de luzes que nós vemos para aí, que muita gente seja desperta para olhar para Jesus, porque é o único jeito de nós sermos salvos. Eu escrevi aqui o Natal com toda essa beleza de luzes, roupas, ofertas. Não fales mal do comércio. Tenho ouvido falar muito mal do comércio. Acerca das luzes que fazem. As árvores de Natal eu te falar uma outra vez, agora não. Acerca das luzes e estrelas que punham por aí. Isso é tudo negócio, isso é tudo business. Quando é que o mundo vive sem negócio? Sempre houve negócio, produzir, comprar e vender. Sempre foi a alma de vida do mundo. Porque é que pelo Natal de Jesus, porque é que quando está relembrando o Natal de Jesus, não podem ver estrelas no ar? Até falem mal das estrelas que estão para aí. Deixa ter estrelas a brilhar para aí. Jesus nasceu, faz alguma coisa para mostrar que Jesus é uma realidade. Por que querem cobrir isso? Nunca me lembro de brigar tanto na minha vida. Por que encostar isso? Isso é negócio, o que eles querem é vender isso, vender... Deixa fazer tudo que está relembrando o nascimento de Jesus. Alguém sábio pode dizer, nós nem tão pouco sabemos quando fez Jesus nascer. Isso é verdade, mas sabemos que nasceu. Eu sei que Jesus nasceu e que morreu por mim na cruz, eu sei isso. Então, vamos ser realistas, amados irmãos. Estamos no tempo para isso. Já fui menino. Quando era menino, pensava como menino, diz o apóstolo Paulo. Fazia como menino, ia como menino, ria como menino, mas acabei com as coisas de menino. Agora sou adulto. Encara a vida como ela é.
Ou sim, sim, não, não. Eu vou mudar o tom. Eu estou muito brigante hoje. Essa questão de comércio e tudo, isso não ofende a Deus. Isso é a inveja que as pessoas têm, porque se as luzes estivessem acesas em honra de alguma família, aquela família ficava contente com isso. Compreende? Quando vi coisas feitas pelo Natal, pelo menos dizer que pelo menos vocês façam isso, faz lembrar que Jesus nasceu. Muito bem. Agora, preste atenção, sinceramente. O que vamos fazer com tudo isso que temos ouvido? Agora eu vou confessar aos irmãos. O que é que nós vamos fazer, eu e os amados irmãos, quando sairmos daqui? Daqui a meia hora estamos saindo daqui para fora. O que é que nós vamos fazer? Deixa-me ser um pouco mais direto. O que é que tu vais fazer com tudo isso que tu tens ouvido? Vais fazer alguma coisa? Ou vais só chegar a casa e dizer à esposa, ou dizer ao marido, ou dizer à filha, ou dizer ao filho, ou dizer, hoje a pregação foi assim, hoje aquilo foi... Estou te perguntando só, sejas leal a ti mesmo. O que é que tu vais fazer com tudo isso que tu estás ouvindo? Isso é consigo, eu não posso dizer o que é que alguém vai fazer. Eu posso dar um conselho. É que se tu pensas, se estás desconfiada, que tu não és salvo, alinha-te com Deus. Vá para a tua casa, para um cantinho da tua casa e fala certo. Eu não preciso, eu nem penso nisso, que gostem de mim ou do que eu estou falando. Eu não quero saber disso para coisa nenhuma. Eu não quero que gostem de mim de coisa nenhuma. Amem-me. E não quero saber se gostam de mim ou não. Eu não estou pregando para gostarem de mim. Eu estou pregando para te dizer uma coisa. Se tu não estás em condições de partir deste mundo, faz isso o mais cedo possível, porque a eternidade não tem fim. Eu não sou dono do céu nem de coisa nenhuma. Eu estou falando aqui como um mensageiro da palavra de Deus. Para todos aqueles que nos escutam. Visto que estamos vendo e vivendo tantos sinais para que aconteça o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma promessa que Jesus fez ao seu povo de vir buscá-lo. A Bíblia Sagrada está cheia de informação, de acontecimentos que têm de acontecer antes que Jesus venha buscar a sua igreja. Teólogos e tudo isso sempre andavam desconfiados que Jesus não vem ainda, porque isso ainda não aconteceu. Presta atenção. Teólogos e gente dessa que andam estudando tudo e mais alguma coisa, até algum tempo passado, pastores evangélicos e tudo mais, ainda faltava alguma coisa para acontecer, segundo a Bíblia, para que Jesus voltasse. Isso está resolvido. Os mesmos teólogos, os mesmos artistas dessa matéria, agora dizem e provem pela palavra de Deus que todos os sinais dados para que Jesus venha arrebatar a sua igreja estão cumpridos. O último sinal que deixou pastores antigos, que foram pastores da idade do meu pai, se meu pai fosse vivo, tinha 100 e tal anos, e há cerca de 100 anos, o único problema que eles tinham com o arrebatamento da igreja é o que está escrito no Apocalipse, que 2 testemunhas vão ser mortas pelo anticristo e eles vão ficar no caminho. 2 testemunhas mortas no caminho há algum tempo. E que todo o mundo, está escrito, e que todo o mundo vai ver aquelas 2 testemunhas de Deus mortas no caminho. E os pastores ficavam à rasca com isso, porque como é que o mundo inteiro vai ver 2 testemunhas, 2 homens caídos ali. Do outro lado do mundo está o Japão, lá para baixo está a Austrália, como é que eles vão ver aquele caminho? Oh, meu Deus! Está aqui, ó.
Está aqui na minha mão, tu podes ver o que tu quiseres agora, neste momento, em Israel, em São Miguel. Eu posso ver a minha casa onde eu fui criado. Beco das Alminhas, número 10, Arrife São Miguel a surgir. Eu posso ver a minha casa daqui, nessa coisa que está aqui. Já está o assunto resolvido acerca das 2 testemunhas que vão ser vistas em todo o mundo. Eu disse há momentos que não ia ser longo e que não queria levar o tempo que estou levando, mas os irmãos dessa vez vão me desculpar. Fique sabendo, amados irmãos, de uma coisa muito certa. Eu penso em toda a minha vida que eu nunca falei tão sério acerca de defender Deus, do seu amor, da sua misericórdia para com os incrédulos e para aqueles que têm abusado do Senhor. Mas eu quero dizer agora, no fim, queridos, de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é justo e certamente Ele terá tudo a juízo. Mas com tudo isso, amados irmãos, é que agora mesmo, até agora e agora mesmo, Deus é amor. Deus ama. E mais ninguém ama como Deus. Ama ao ponto que deu seu Filho para salvar toda essa gente. Se toda essa gente que eu mencionei, incluindo aquele rei Herodes, se ele viesse aos pés de Jesus para ser salvo, ele teria sido salvo. Não quero saber da eternidade dele, está tudo nas mãos de Deus. Só tive muito prazer em relatar isso aos irmãos. Como vosso irmão em Cristo, quero vos pedir, amados, vá para a tua casa, dá graças a Deus, glorifica a Deus. Alguma coisa que tu vis mal feita, não tens que compreender. Deus não faz nada mal feito. Por tudo que Deus faz, glorifica o seu santo e bendito nome. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Obrigado por vossa paciência. Vamos orar ao Senhor. Será que há algum irmão que eu gostava que eu orasse por si? Se tem algum problema, levante a sua mão diante de Deus neste momento. Muita mão. Deus é poderoso para resolver tudo isso. Deus eterno, Senhor da nossa vida, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu me deste de dar essa palavra a quem me escuta, Senhor. Permita, Senhor, que todos entendam, Senhor. Querido, eu quero amar a todos assim como o Senhor me ama a mim, Senhor, mas que essa palavra possa servir de consolação e de guia e de ânimo para essas vidas que ainda não Te conhecem. Te quero agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nessas vidas que levantaram as Suas mãos. Eles sabem disso, eles reconhecem isso, elas sabem disso, Senhor. Por isso elas agora têm as Suas mãos levantadas para que o Senhor opere mais esse milagre na vida deles. Senhor querido, no nome santo do Senhor Jesus é que nós estamos orando. Por isso estamos capacitados que o Senhor vá responder a essa oração. Pai Santo, leva-nos em paz aos nossos lares. Mais uma vez, obrigado pelo poder da Tua palavra, pela consolação do Teu Espírito. Guarda-nos de todos os perigos e por tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém. Com isso, amados, temos terminado a nossa reunião. Venham em paz, em nome de Jesus.